Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje então vamos para mais um passo a passo dessa peça aqui que vocês estão vendo no vídeo. Nós vamos confeccionar então essa peça, vai ser um top cortininha, tá bom? Essa peça ela foi confeccionada no fio Charme, essa cor é o uva da Charme, tá bom? Da Círculo. O que acontece? No meio dessa peça aqui eu utilizei este fio aqui que é o amigurumi, tá bom? Não tem mais a cor, gente, pra falar pra vocês, mas é um fiozinho colorido. Eu estou trabalhando aqui com umas sobras de linha, tá bom? Usei, então, essa cor uva, tá? Este tamanho aqui que eu fiz, que eu trabalhei, ele é um tamanho P, tá bom? E nós vamos utilizar, então, eu comecei com a agulha 1,75 milímetros pra ficar bem fechadinho aqui as correntinhas, tá bom? Depois eu vou subir trabalhando com a agulha 2,5. E para nós fazermos então as cordinhas de acabamento aqui, ó, a alcinha do nosso top, eu trabalhei então com a 3,5 milímetros, tá bom? Uma tesourinha então, como sempre, para arrematar o nosso fio. E nós vamos dar início então a essa videoaula. Nós vamos então laçar o nosso fio, né? Fazer a nossa laçadinha inicial, tá bom? Pera aí, pessoal, tem que trocar a cor, me confundi. Bom, nós vamos dar a laçadinha inicial, tá bom? E aí, aqui, nós vamos trabalhar, então, 15 pontos, 15 correntinhas, desculpa. 15 correntinhas, tá bom? Eu vou iniciar com esse fio, depois eu vou trocar e retorno pra mostrar pra vocês, então. 15 correntinhas, nós não vamos fazer elas nem muito apertada e nem muito solta, tá bom? Vamos deixar sempre a nossa mão leve, procurar deixar leve, né, quando nós formos fazer aí as correntinhas. E é isso. Vou retornar, vou fazer as minhas e retorno com vocês. Mostrando pra vocês, então, pessoal, o que acontece. Agora eu vou trocar minha agulha, tá bom? Então, eu fiz as 15 correntinhas, segurei aqui na última, né, e subi mais 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, lacei. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base que eu tenho aqui, tá? Esse biquíni, ele não vai ser diferente da confecção dos outros, tá bom? Só ele tem sim uns detalhes diferentes, né? Ele não vai ser igual o outro que eu fiz. Eu vou estar mostrando depois pra vocês. Esse aqui eu já utilizei outros tipos de pontos também, né? Eu utilizei meio ponto alto, utilizei ponto baixo, tá bom? Mas depois eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo como nós vamos construir, então, essa peça, tá bom? Então, eu vou finalizar o meu, tá? E depois eu vou retornar com vocês pra gente ver, então, como é que tá ficando, tá bom? Voltando então para mostrar para vocês, aqui ficou então, ficaram 15 pontos altos. Aí aqui nós vamos começar a trabalhar então o aumento, o leque, né? Eu vou contar com vocês para ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Aí nós vamos trabalhar aqui, ó, nosso aumento. 2 pontos altos, uma correntinha, de espaço. Nós vamos fazer dentro do mesmo buraquinho, nós vamos fazer mais 2 pontos altos, para nós fazer a nossa curvinha, a curvinha do nosso trabalho. Então, agora, nós vamos fazer essa sequência até o final. Então, eu vou laçar minha agulha, já vou vir arrematando meu fio, ó. No próximo espacinho ali, eu faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tá bom? Essa vai ser a nossa sequência até o final. Lembrando que agora eu tô confeccionando um tamanho P. Eu já vou, pessoal, arrematando esse fiozinho aqui no meio, pra depois não ficar muita coisa pra gente arrematar, né? Eu vou fazer até o final esse daqui. E daí depois eu vou contar com vocês os pontinhos para ver direitinho quantos pontinhos ficaram nessa primeira carreira que nós fizemos. E depois eu vou trocar de fio
Vou começar a trabalhar então com fio cor uva. Acho que ficou uma cor muito... É uma cor linda essa, né? Muito bonita. Então, Débora, mas eu só tenho linha número 6, eu só tenho barbante fio 6, eu só tenho linha mais grossa ou linha muito fininha. Não importa, dá pra te fazer o passo a passo da mesma forma. O que tu vai fazer com o fio 6, você vai tomar cuidado, você vai provavelmente ter que fazer um pouco menos de carreiras, né? Porque a linha é mais grossa. E a linha mais fina, se você dobrar ela, né? Utilizar 2 ou 3 pernas dela, tu consegue também estar fazendo a receita. Aí o número de carreiras também vai variar conforme a tensão do teu ponto e o tex da linha, tá bom? Olha só, eu finalizei essa primeira parte, então, com vocês, ó. Aqui vai ficar, então, sempre aonde nós vamos começar a fazer o nosso aumento, né? Ali, tá bom? Pra vocês verem, então, pessoal, perdoem o barulho, né, gente? Vocês sabem que eu moro no interior e aqui, essa época, passa muito maquinário. Eu moro em uma granja, né? Inclusive, o pessoal tá recolhendo os maquinários agora parando de trabalhar e a minha bebê acordou. Bom, pessoal, seguindo a sequência, então, o que que acontece? 15 pontos altos de um lado, 15 do outro, tá bom? Aqui nós vamos começar, então, os aumentos aqui no meio. Ficou 2 pra cá, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos pra cá. Então, nós vamos ficar com 17, tá bom? 17 desse lado, 17 do outro lado. Nós vamos, então, começar a trabalhar com o fio dessa cor, tá bom? Aí eu arrematei o meu aqui, fiz uma correntinha e arrematei, né, pra não ter problema de desmanchar. Nós vamos começar a trabalhar, então, com essa cor aqui, tá bom? Eu sempre vou começar por aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar aqui, então, ó, bem no cantinho aqui, ó, nessa correntinha, onde a gente finalizou o trabalho aqui. Vou fazer aqui, ó, fiz a minha laçadinha, né, vou introduzir aqui. E eu sempre ensino pra vocês que eu pego a alcinha mais curta primeiro, depois eu vou pra alcinha maior. Aperto ela aqui, no final dá tudo certo. Eu vou arrematar também esse fio. Tá? Feito isso, gente, eu vou começar a trabalhar aqui, então, as minhas carreiras, tá? Vamos fazer um pontinho, então, para cada ponto de base, até chegar lá no aumento. Eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltando, então, para mostrar para vocês o que acontece, tá, gente? Aqui nós trabalhamos, então, começamos as nossas carreiras, né? Vamos começar a trabalhar carreiras de idas e vindas. Aqui foram, então, os 15 pontos altos, né? Aí chegamos aqui em cima daqueles pontinhos que nós já havíamos feito e trabalhamos em cima deles. No meio, onde eu fiz aquela correntinha de separação, até vou fazer junto com vocês de novo, ó. Eu vou fazer, então, 2 pontos altos, tá bom? Que esse aqui vai ser sempre o nosso leque de separação, né? Com uma correntinha, vou voltar ali novamente, vou fazer mais 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar em cima daqueles pontos altos anteriores que eu havia feito, tá bom? E depois eu vou seguir a minha sequência, né? De pontos altos, um ponto alto para cada pontinho de base que nós já havíamos feito. Vou fazer essa carreirinha aqui com vocês, pessoal. Vocês me perdoem porque a minha guriazinha acordou no meio do vídeo. Depois chegou um pessoal aqui com um pulverizador, que eles estão passando fungicida, né, no soja. Essa época eles estão passando aí os fungicidas pra praga, enfim, um monte de coisa que existe, né, de bichinho nas lavouras. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, na região das Missões. Eu moro em uma granja. Ela não é longe da cidade, graças a Deus. Já morei em outro lugar que era bem longe da cidade. Esse não, é bem perto da cidade, graças a Deus. Acho que dá
não dá 15 quilômetros daqui onde eu moro até a entrada ali de São Luís Gonzaga, que é onde eu moro. Isso, sou natural de Porto Alegre. Eu morava lá e na pandemia nós íamos morar aqui no interior, tá bom? Ó, nós vamos prosseguir então, pessoal, trabalhando um pontinho alto para cada pontinho de base. E, gente, vocês me perdoem então, porque se eu for escolher o momento perfeito para mim gravar vídeo, não existe, tá? O momento perfeito ele não vai existir, porque sempre vai ter som, barulho, ruído, alguma coisa, né? E eu geralmente não faço edição dos meus vídeos pra tá subindo aí na plataforma do YouTube. Vai como está mesmo, tá? Uma hora a gente melhora. Começa com o que a gente tem, outra hora a gente melhora. Pessoal, então aqui foi então, né, a minha primeira carreirinha então de uma cor única que nós fizemos, e a nossa sequência ela vai ser isso. Nós vamos trabalhar carreiras de idas e vindas, tá bom, pessoal? Carreiras de idas e vindas até ficar o tamanho que nós precisamos. Então aqui veja que eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 carreiras de idas e vindas na coruva. Então eu vou fazer isso, tá bom? Vou trabalhar 5 carreiras de idas e vindas e vou retornar com vocês pra gente depois estar fazendo os outros detalhes. Pessoal, me lembrei de um detalhe. Nós vamos trabalhar então, eu falei 5, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Só que aqui, ó, nós vamos trabalhar 4. Fizemos 1 mais 3. Aqui no final eu fiz meio ponto alto. Eu fiz um detalhe aqui, ó, de meio ponto alto, tá bom? Então nós vamos depois, quando eu for fazer o meio ponto alto, eu vou retornar com vocês pra gente fazer juntos, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, ó, como eu falei pra vocês, eu fiz então, ó, 1, 2, 3, 4. A quinta carreira agora eu vou fazer com meio ponto alto. Quando eu chego aqui no finalzinho, naquele mesmo espacinho ali, eu faço uma correntinha, né? Faço um ponto baixo, tá? Como aqui eu já vou começar a trabalhar o meio ponto alto, então eu vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó, e vou começar a trabalhar o meio ponto alto. Tá? Meio ponto alto, você vai laçar a agulha, vai introduzir, puxar e vai tirar tudo numa vez só, né? Diferente do ponto alto que a gente laça, né? 2 vezes, aqui é uma só, ó. Aí vai ficando assim, meio ponto alto, tá bom? Nós vamos fazer então toda a sequência, em todo o contorno do nosso trabalho, e daí depois eu vou finalizar com vocês. Eu vou retornar com vocês quando eu estiver finalizando. Ó, vai ficando assim, tá, pessoal? Então nós vamos fazer em toda a extensão do nosso trabalho. Essas linhas são bem macias, pessoal, para fazer esse tipo de trabalho. Eu quero testar outras linhas, né? Mas por enquanto ainda não consegui comprar. Aqui no interior não é fácil deixar as linhas que a gente quer, tem que encomendar pela internet e demora um pouquinho para chegar. Mas é isso, gente, tá bom? Vou dar sequência então no meu trabalho e retorno com vocês. Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês, pessoal. Aqui no espaço, tá, que a gente tem, vai ser a mesma coisa. Tu vai fazer 2 meio ponto alto, uma correntinha e 2 meio ponto alto, e vai seguir daí na sequência, tá? Vai seguir fazendo, ó, em cima de cada pontinho alto, cada pontinho de base, um meio ponto alto, né? Que daí a gente laça, introduz o fio, puxa e tira tudo numa vez. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, volta aí o vídeo, se achar que eu tô indo muito rápido, né? E olha de novo, tá bom? Ó, vai ficar assim. Agora, pessoal, que a gente terminou, então, essa sequência de idas e vindas, tá bom? A gente vai, então, começar a trabalhar essa parte aqui, ó, tá? Aqui nós vamos fazer, então, 3 carreiras de ponto baixo, tá bom? Voltando, então, tá? Fez uma correntinha ali, agora nós vamos seguir trabalhando o ponto baixo. Vamos tentar pegar nessa primeira alcinha aqui, ó.
E aí aqui não tem segredo, é aquilo que eu expliquei já. Pega na primeira alcinha, tá? Pra não deformar muito o biquíni depois. Pega na primeira alcinha. Ô, Cacilda. Não quero que fique depois a linha desfiada. Aí a gente vai trabalhando aqui, ó, pessoal. Ó, vocês estão conseguindo ver? A gente vai pegando assim, ó, nessa primeira linhazinha aqui, ó. Essa primeira parte aqui. Ó. E vai trabalhando abaixo. Então, essa é a nossa primeira carreirinha aqui de ponto baixo, tá? Pra gente poder deixar o trabalho mais ajeitadinho. Não, quando a linha inventa de embolar, ó. E você vai fazendo, tá bom? Eu vou fazer os meus e vou retornar com vocês pra gente finalizar a peça. Vai ficar show de bola. Tomem cuidado aqui, ó, tá? Pra não desgastar demais a linha, né? Ó, eu peguei bem. Aqui cabe mais um antes, ó. Baixo, agora sim, ó. Agora eu pego essa, que são os pontos baixos, e ali no cantinho do ponto baixo. Senão aqui vai ficar um buraco muito grande, ó, um espaço muito grande. Vou finalizar bem aqui no cantinho, ó. Mais um ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho. E já vou seguir aqui, ó, dando sequência nos pontos baixos. E é isso, gente. 3 carreirinhas de ponto baixo, tá bom? Finalizei aqui, então, pessoal, a outra parte do nosso top biquíni, tá? Eu vou, então, agora cortar, tá bom? 4 carreirinhas, então, de ponto baixo. Pessoal, eu achei que era 3, mas foram 4 carreirinhas, tá bom? De ponto baixo aqui. Vai e vem, vai e vem. Agora, nós vamos fazer a cordinha, tá bom? Essa cordinha aqui, ó, tá? Nós vamos fazer ela, que é igual, tanto pra cima quanto pra baixo. O que acontece? Aqui, ela já é feita, né? Aqui no meio, né? No Vzinho. E essa daqui a gente faz ela soltinha e depois a gente transpassa aqui, tá bom? Não precisa nem fazer aquele espaço que geralmente a gente faz no próprio biquíni. Depois tu passa, tu mesmo calculou um espacinho e vai passando por aqui com uma agulha mais fininha, né? Tu consegue passar essa cordinha. Então, eu vou começar com vocês aqui, ó, mostrando como é que a gente vai fazer, então. Nós vamos vir com a agulha 3,5, tá bom? Nós vamos fazer, então, a laçadinha inicial, sempre deixar uma sobrinha de fio, se caso a gente tiver que arrematar depois, né, fazer algum detalhezinho, acabamento final, sempre tem um fiozinho pra gente poder usar. Aqui, então, a gente vai introduzir no meio, né, ali naquele espacinho de uma correntinha, e nós vamos, então, puxar esta daqui, ó, pra dentro. Vamos, então, com a perninha mais curta, fazer uma correntinha. Esse é o meu jeito, tá, pessoal? Quem quiser, fica à vontade, faz do jeito que sabe, tá bom? Só estou mostrando como eu faço. Volto pro fio mais comprido, tá? Puxo lá atrás. E agora eu vou dar sequência, então, nas minhas correntinhas. E eu vou fazer mais ou menos uns 50 centímetros de correntinha, tá bom?
para ficar uma altura boa, né? Que às vezes a pessoa ela não tem, esse aqui é um tamanho P. Às vezes a pessoa não tem muito seio, mas porém ali nas costas, né, é um pouquinho mais larguinha. Ela quer fazer uma amarração diferente daquela tradicional que a gente amarra no pescoço e no meio das costas. Quer transpassar a cordinha, consegue. Quer amarrar no ombro, consegue, tá bom? Então, acredito que uns 50 centímetros pra cima e pra baixo. Ui, gente, que susto que eu levei. Gente, caiu um cascudo aqui. Eu levei um susto agora que vocês não têm noção. Pessoal, eu finalizei então essa peça. Aqui nesse cordão foram 50 centímetros, que é a parte do pescoço. Aqui então eu coloquei, né? Passei então as cordinhas, peguei a agulha 13,5, fui fazendo as cavinhas e passando por dentro, tá? O cordão. Na parte do cordão embaixo, eu utilizei 120 centímetros de correntinha, tá bom? Que é que nem eu falei pra vocês, às vezes a pessoa quer amarrar, em vez de fazer aquela amarração tradicional aqui no pescoço, né? Ela amarra, tipo, bota uma cordinha aqui, né? Na parte da cintura ali, das costas, né? E amarra assim, fica tipo uma blusinha de alcinha, né? Pessoal, desculpem os barulhos, desculpem a muvuca, a confusão aí no fundo do vídeo, mas é assim, essa é a minha realidade, né? Eu sou mãe, eu tenho 3 crianças e eu não tenho rede de apoio, não tenho quem fique, quem repare pra mim poder fazer. Eu tenho que fazer assim como dá. E o que acontece? Ó, bati aqui no pedestal. Gente, a gente traz pra vocês aí o passo a passo, a videoaula, a gente resume, né? Muitas vezes 2, 3 horas que a gente leva pra confeccionar uma peça. A gente resume em minutos e coloca pra vocês aí na plataforma. Então me ajudem divulgando os meus vídeos, tá bom, pessoal? Se inscrevendo no canal, curtindo, dando like, sugestões, pessoal, eu aceito, críticas também, tá bom? Então essa foi a videoaula de hoje, esse foi o passo a passo, nosso segundo top carnavalesco, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, eu faço essas aulas com muito carinho pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, todos que são novos, estão chegando agora, muito crochê por aqui. E é isso, gente, um beijo e até a próxima.